basta termos o melhor instrumento do mundo se não tivermos uma boa gestão contratual. Não basta, você precisa ter uma bola de cristal para conseguir mapear todos os problemas, riscos e possibilidades. Quando falamos em gestão de contratos, parece um bicho de 7 cabeças, parece algo que só grandes empresas precisam, parece algo, ok, vamos levando como dá. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma de gestão de contratos da básica, que é o verdadeiro arroz com feijão muito bem feito e que tornará esse contrato eficaz em todas as suas formas. Isso porque não basta termos o melhor instrumento do mundo se não tivermos uma boa gestão contratual. Não basta, não adianta se enganar, lê do engano, eu tenho o melhor contrato, não preciso mais me preocupar, assinou, tá tudo lindo. Pelo contrário, aquelas cláusulas onde falam que eventual prazo, concessão não vai caracterizar uma novação, uma renúncia, um perdão, etc e tal. Não adianta achar que alguma cláusula contratual pode se sobrepor ao que a realidade da rotina diz. Laura, então quer dizer que não me preocupo então com o contrato? Pelo contrário, você se preocupa sim com o contrato, mas também se preocupa com a sua gestão, combinado? Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre o ciclo de vida dos contratos. E se você está aqui buscando mais conhecimento sobre gestão de contratos, é importante que você também estude sobre o que é o ciclo de vida de um contrato. Mas rapidamente, um ciclo de vida de um contrato, ele começa desde os pormenores, então desde quando as partes estão ainda pensando em contratar, o que vão contratar, como vão contratar, e toda essa jornada que leva à assinatura do contrato, mas que também passa da manutenção desse negócio após a assinatura do contrato, e mesmo após encerrar o contrato, podem existir obrigações posteriores entre as partes, como questão de confidencialidade e não concorrência. E a gestão mais básica de todas, onde você não precisa se preocupar tanto, não vai precisar contratar tecnologia, nada disso, é aquela gestão arroz com feijão, muito bem feito, bem temperadinho, o básico do brasileiro, e que se você seguir, você vai ter já um instrumento eficaz. Primeiro de tudo, se preocupe com o instrumento. Isso porque muitas vezes esse instrumento ele vai descrever cláusulas muito completas ou que não fazem sentido para aquela operação, só para se falar que teve governança, só para se falar em compliance, só para se falar que está jurídico o suficiente, que está bonito. Mas aquela cláusula pode dificultar muito a gestão. E aí o teu cliente ou as partes envolvidas já começam inadimplentes, já começam em prejuízo porque não conseguem nem cumprir as cláusulas ali previstas. Por exemplo, uma cláusula de auditoria. Existem alguns contratos que prevêem cláusula de auditoria periódica, mensal, anual, trimestral e com diversas condições a se cumprir, e aquela parte não tem a capacidade operacional e financeira para cumprir aquela auditoria daquela forma descrita. Mas aí você traz um contrato para dizer que teve compliance. De nada adianta, porque depois, se judicializar esse processo, tiver qualquer questão de responsabilidade, se essa parte que era obrigada à auditoria ela não tiver feito, ela vai ter uma responsabilidade ainda maior e pode se responsabilizar solidariamente com a outra parte por alguma questão que ela deveria descobrir na auditoria, mas como não fez a auditoria, ela se torna corresponsável. Percebe o prejuízo? Eu nem precisava ter colocado essa auditoria, poxa, eu aumentei mais a responsabilidade e a obrigação dela naquela questão, mais prejudiquei do que ajudei. Então aqui não adianta eu pensar em gestão só depois da assinatura, o instrumento também precisa casar com essa rotina. Mesma coisa, não adianta eu fazer um contrato de parceria comercial se no decorrer da operação é um contrato de trabalho que deveria ter sido feito. Por isso que eu falo que não adianta o melhor instrumento do mundo se ele não está adequado à realidade, porque depois que judicializar isso, vai se demonstrar todas as características de um vínculo empregatício e não de uma parceria, de uma autonomia, e o juiz vai sobrepor a realidade ao instrumento. Então não é que o instrumento não vale de nada. Pelo contrário, ele vale e pode disciplinar regras entre as próprias partes, como se dará aquele jogo daquele negócio, a operação daquele negócio, sobrepor a elas regras próprias, mas não pode violar a legislação. Então não adianta dispor que é de uma forma que no final está violando um direito trabalhista, um direito previdenciário, um direito civil, um direito afim. E uma vez que eu conheço esse instrumento, ok, as cláusulas foram redigidas dentro de uma razoabilidade, daquilo que realmente o negócio precisa na realidade. Agora eu preciso conhecer as suas cláusulas para saber o que eu preciso gerir. Porque não é só a entrega de um material, digamos que é um fornecimento de produto. Não é só
o pagamento de um preço, digamos que é uma compra e venda. Eu preciso entender as características, a quantidade, como individualizar, se precisa se gerar um relatório, se precisa assinar algo no momento da entrega, se eu preciso de uma vistoria detalhada, como num caso de locação, um caso de comodato, se eu preciso até mesmo de auditorias periódicas, num caso, por exemplo, de terceirização. Então vejam, nós precisamos nos atentar a essas características dos objetos principais, então preço e objeto, mas também obrigações secundárias, porque um contrato ele terá a obrigação principal e a obrigação secundária. As obrigações principais, elas formam esse contrato. Então elas se dão o porquê de existir daquele contrato, uma compra e venda, por exemplo. Então um está comprando aquele objeto e uma vez ele vai pagar por esse objeto, enquanto a outra parte está vendendo e então ela vai transferir esse objeto. Vejam, obrigações principais. Mas nós teremos obrigações secundárias, como a questão de uma regularização de certidões, regularização em órgãos públicos, transferência física daquele bem, a quem se dará a responsabilidade de pagamento de terceiros, prestadores de serviço, o deslocamento. Então a gestão mais básica e mais eficaz de todas, quando estamos aqui diante de um contrato que assim pode ser mais simples, é entender objetos principais e objetos secundários. Normalmente são mais que um. Então se atente a isso para pontuá-los antes de iniciar propriamente dita essa gestão dessa operação. E aí, por exemplo, aquela cláusula onde fala que se eventualmente houver uma concessão de prazo, eventualmente houver uma concessão de desconto, se eventualmente houver um atraso, isso não gera um perdão, uma renovação, uma novação, isso só é eficaz se for eventual, de vez em quando. Se isso se dá todo mês, se isso se dá periodicamente, se dá de forma rotineira, ela muda essa cláusula, muda totalmente o contrato e passa-se a valer aquilo que as partes aplicam na rotina. Por isso, se tem prazo para pagar, se tem prazo para entregar e não foi feito, notifica, cobre multa, negocia, mas não deixa passar, para que justamente você consiga documentar que o que está previsto no contrato sempre foi cumprido. Porque se em algum momento precisa judicializar, você consegue comprovar que foi feita a gestão de acordo com o previsto no contrato e que agora esse contrato precisa valer para executar aquela parte devedora. A gestão eficaz, ela caminha sempre com esse controle de prazos, de datas e notificações extrajudiciais. Por isso é importante também que o instrumento apresente como se dará essa notificação. E aí seja de forma eletrônica, pode se dar por WhatsApp, por e-mail e até por correspondência. A grande questão é que nós precisamos sempre nos atentar a um meio que consiga se comprovar o documento que a parte recebeu, o texto daquele documento e quando ela recebeu e quem recebeu. Hoje em dia existem diversas plataformas que já possibilitam notificações extrajudiciais por WhatsApp, SMS, por e-mail, e a própria plataforma consegue comprovar o texto enviado, quando aquela pessoa recebeu, quando ela abriu, quando ela teve real ciência daquele documento, e com isso você consegue utilizar como prova se assim for necessário para executar aquele contrato. Vejam que aqui nós não temos nada demais, nós temos o básico muito bem feito dessa gestão. Por isso, na gestão de contrato, se atente desde o momento da negociação entre as partes, aquilo que deve ser documentado para que uma parte possa cobrar a outra, antes mesmo da elaboração do documento propriamente dito. Então podem ser feitos memorandos de entendimento, acordos de confidencialidade desde o momento da negociação. No contrato propriamente dito, no contrato principal entre as partes, aqui nós teremos a negociação, a redação, e essa redação precisa ser cuidadosa. Eu digo que a redação talvez seja um dos serviços mais difíceis do contratualista, porque você precisa ter uma bola de cristal para conseguir mapear todos os problemas, riscos e possibilidades. É impossível realmente nós conseguirmos esgotá-los. Mas aqui nós precisamos nos atentar aos principais, aquilo que mais importa ao nosso cliente e aquilo que os tribunais têm levado em consideração e analisado quando os conflitos chegam ao Poder Judiciário. Passou da redação, então você precisa mapear agora o que está nessa redação que precisa de gestão. Como vamos saber, nos atentar ao que é uma obrigação principal e o que é uma obrigação secundária, ambos precisam de atenção, terão prazos e datas diferentes, condições, características e peculiaridades próprias. Lauren, a parte atrasou, a parte precisa renegociar, tem problema? Não tem problema. A grande questão é que você precisa documentar tudo aquilo e essas concessões, eventuais abatimentos precisam ser, como eu acabei de falar, eventuais. Se isso acontecer rotineiramente,
pode-se haver uma alteração tácita desse contrato. Então, se eventualmente precisar ir para o Poder Judiciário, o devedor pode tentar se utilizar disso para reduzir a sua obrigação, porque durante a rotina da operação você flexibilizava para ele com frequência. E atente-se ainda que mesmo após o encerramento da obrigação principal desse contrato, podem-se existir obrigações que perduram após. Por exemplo, confidencialidade e não concorrência. Então, mesmo assim, pode essa parte ter que continuar a acompanhar a outra ali por redes sociais, por vistorias, por clientes ocultos, a depender do tipo de negócio, para descobrir se ela está concorrendo de forma desleal, se ela está utilizando o know-how que adquiriu durante o negócio, se está vazando alguma informação confidencial. E logo que se descobrir, deve se notificar para tomar medidas para que cesse qualquer violação desse contrato.